Fala Nação Celeste, tá no ar o nosso pré-jogo de Cruzeiro e Avaí, esse jogão dessa segunda-feira, rodada do Campeonato Brasileiro, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro aí, junto com o jogo do Vasco, foi os únicos jogos jogados para essa segunda-feira. O Cruzeiro não jogou no final de semana, então a gente vai ter esse jogo nessa segunda-feira, o Cruzeiro tendo a grande chance dos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, pode chegar à 14ª colocação, e a gente vai trazer todas as informações agora para você. Mas antes, já pedi para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o gostei no vídeo que nos ajuda muito, e no final do vídeo você participa nos comentários deixando o seu palpite para esse jogão. E lembrar também que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo para você baixar. É muito simples, é só você acessar o primeiro link na descrição do vídeo que você baixa e instala na tela do seu celular. E passa a receber todas as notificações do Cruzeiro na tela do seu celular. Lembrando para você que o nosso site diarioceleste.com.br também está lá no aplicativo da OneFootball. Então tudo que a gente postar no nosso site você consegue acessar pelo aplicativo da OneFootball. Baixa já o primeiro link na descrição do vídeo. E agora sim a gente começa a trazer as notícias desse Cruzeiro e Avaí. Jogo que promete muito, principalmente pelo lado do Cruzeiro, porque o Avaí é o primeiro time virtualmente rebaixado nesse Brasileirão. A gente fala virtualmente porque o Avaí tem 17 pontos. Se vencesse os 6 últimos jogos, contando esse do Cruzeiro, que tem a fazer ainda, o Avaí conseguiria chegar a 35 pontos. Ou seja, Cruzeiro e Fluminense já tem 35. O Avaí conseguiria apenas igualar o número de pontos do Cruzeiro e do Fluminense, chegaria a 35 pontos, se o Cruzeiro e o Fluminense perdessem todos os jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Ele conseguiria igualar o número de pontos, ultrapassaria no número de vitórias, mas também teria que torcer contra Chapecoense, CSA e uma combinação de resultados quase impossível. Então por isso a gente fala virtualmente rebaixado, e o Cruzeiro tem a grande chance aí dos últimos jogos. Isso porque Ceará, Botafogo e Fluminense não venceram. O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro, Ceará e Botafogo perderam, e o Cruzeiro, então, se vencer, chega na 14ª colocação com 38 pontos. A última vez que o Cruzeiro esteve na 14ª colocação foi, se eu não estou me enganado, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, já tem muito tempo. De lá para cá o Cruzeiro oscilou muito ali na 16ª, 17ª, 15ª, mas em 14º não ficou mais. O Cruzeiro aí que tem dúvidas para essa partida, o Abel Braga fechou todas as atividades desde o começo da semana passada até esse finalzinho de semana. Ele fechou todas as atividades. Teve dia que a imprensa não pôde acompanhar nem o aquecimento dos jogadores, então a gente não tem como arriscar aqui uma provável escalação. Fato é que o Cruzeiro só não vai ter para essa partida o Rodriguinho e o Dedé. Esses dois ainda estão machucados aí. O Rodriguinho provavelmente só volta no ano que vem, e o Dedé aí tem uma possível chance, uma pequena possibilidade aí dele voltar ainda essa temporada. Mas a gente tem o retorno aí do Pedro Rocha, que já entrou no clássico contra o Atlético e deve ser aí opção para o Abel Braga contra a equipe do Avaí. O Pedro Rocha provavelmente já tem condições de aguentar 90 minutos de jogo, então a gente fica na dúvida também para saber se o Pedro Rocha começa jogando ou não. E o Egídio, que tinha sofrido uma pancada no quadril, parece estar recuperado também, e a gente fica naquela dúvida: será que volta para o time titular ou será que ele segue com o Dodô no time? A gente não vai saber disso antes da bola rolar. Escalação mesmo somente uma hora antes do Cruzeiro entrar em campo, somente quando o time chegar no vestiário é que a gente vai saber. Então o jogo acontece 8 horas, somente 7 horas da noite é que a gente vai ter essa provável escalação. E esse confronto entre Cruzeiro e Avaí aconteceu aí apenas 11 vezes, né? Esse vai ser o 12º jogo entre as duas equipes. O Cruzeiro soma aí 3 vitórias, tem 7 empates nesse confronto e uma derrota também, apenas uma vitória do Avaí. Essa vitória aconteceu jogando lá em Santa Catarina. Então o Cruzeiro aí tem vantagem no retrospecto, mas não é tanto assim, tem um maior número de empates entre essas duas equipes, né? Como a gente disse, Abel Braga fechou todas as atividades, o Cruzeiro está aí há 10 jogos sem perder, são 7 empates e 3 vitórias da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro numa sequência grande de jogos sem perder, mas empatando muito. O Cruzeiro é, junto com o Corinthians, aí, as duas equipes que mais empataram no Campeonato Brasileiro, acho que são 14 empates para cada uma, e o Cruzeiro é a 4ª equipe que menos venceu, né? Tem 7 vitórias apenas no Campeonato Brasileiro e precisa urgentemente parar de empatar e passar a somar 3 pontos, passar a vencer para conseguir sair dessa situação difícil que se encontra. A teoria diz que se o Cruzeiro conseguir vencer o Avaí
Aí na outra rodada tem o Santos e depois tem o CSA jogando em casa mais uma vez. O Santos é fora de casa. A teoria diz que se o Cruzeiro conseguir vencer o Avaí em casa e o CSA também em casa, o Cruzeiro estaria fora de qualquer chance de rebaixamento com 41 pontos, né? Mas a gente sempre espera, obviamente, que o Cruzeiro consiga somar mais e mais pontos para se afastar muito da zona de rebaixamento e conseguir uma colocação tranquila ali, talvez até beliscar uma Sul-Americana aí. A equipe do Cruzeiro vai a campo com força máxima, como a gente disse, a gente espera sempre uma vitória do Cruzeiro, que a bola consiga, que os jogadores de frente consigam fazer a bola entrar, né? A gente sabe que o setor ofensivo do Cruzeiro não vem funcionando muito, e a gente tem dúvidas também como o Sassá ou o Fred. O Sassá retorna de suspensão, cumpriu suspensão no Clássico contra o Atlético Mineiro. E será que o Abel Braga vai continuar com o Fred no time titular ou vai colocar o Sassá? O Sassá entrou melhor naquelas últimas partidas, apesar de ter sido expulso contra o Atlético Paranaense, mas o Fred aí vem numa fase sinistra, não vem conseguindo marcar gols, né? De pênalti até marcou alguns, mas vem muito mal o Fred, muito questionado sempre nos jogos que acontecem no Mineirão. Já está virando uma rotina a torcida do Cruzeiro pedir a saída dele para a entrada do Sassá, muitas vezes gritando Sassá, Sassá durante os jogos. Então talvez o Abel Braga até faça essa mudança antes da bola rolar mesmo, coloque o Sassá no time titular e o Fred no banco de reservas. A gente vai ter que esperar para ver como vai ser essas mudanças do treinador Abel Braga. Também tem essa possibilidade, como a gente falou, do Pedro Rocha no time titular. Então esse aqui foi o nosso pré-jogo, trazendo um pouquinho aí das novidades para esse jogo. Não tem a provável escalação porque o Abel Braga fechou todas as atividades. Então a gente tentou destacar algumas coisas que teve aí de novo para vocês. E pedindo para você sempre se inscrever aí no canal, deixar o gostei no vídeo. A gente está próximo da marca de 30 mil inscritos aqui no YouTube. Se você não for inscrito, se inscreva, nos ajude a alcançar essa marca aí. E participe nos comentários deixando o seu palpite. Quanto você acha que fica essa partida entre Cruzeiro e Avaí, que acontece nessa segunda-feira, às 8 da noite. Cruzeiro aí jogando, transmissão do Sport TV. Para quem mora em Minas, não vai ter transmissão no Sport TV, apenas no Premier. Então, fica ligado, vamos ficar na torcida. Quem puder ir no estádio também apoiar o Cruzeirão Cabuloso vai ser muito bom. Então fica na torcida e participa nos comentários deixando o seu palpite. Esse foi o nosso vídeo dessa segunda-feira, pré-jogo entre Cruzeiro e Avaí. Até a próxima!